Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, no Reavivados por Sua Palavra de hoje, estamos meditando no impressionante capítulo 34 do livro do profeta Jeremias. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá e ler comigo o versículo 8, 9, 10 e 11. Acompanhe a leitura da Santa Palavra de Deus. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um de seus escravos, mas depois mudaram de ideia, tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Meus amigos e minhas amigas, este capítulo 34 de Jeremias trata do julgamento de Deus contra Zedequias, rei de Judá, e contra seu povo, quando esse rei quebrou o pacto de fidelidade que Deus havia feito com os pais da nação de Israel. Era dever do rei Zedequias continuar fiel às determinações do pacto, para que houvessem bênçãos, liberdade e prosperidade divinas. Caso contrário, viriam maldições, cativeiro e miséria. Eu preciso te lembrar, meu amigo e minha amiga, que Deus sempre se agrada de quando fazemos um pacto de fidelidade com Ele, mas Ele fica profundamente entristecido quando voltamos atrás e quebramos o pacto, especialmente se você é um líder religioso. Dependendo do nível de gravidade na quebra do pacto, pode-se despertar a ira do Senhor, como ocorreu aqui com o rei Zedequias e com o seu povo. Pense um pouco na sua vida a partir de agora, nos votos que você fez ao Senhor Deus ao longo da sua história. Se você não está cumprindo a sua parte no pacto, pode ser que ainda há tempo para você se arrepender e voltar a ser fiel ao Senhor Deus, que é fiel a você. O profeta Jeremias, em nome de Deus, profetizou contra Zedequias, porque ele quebrou a sua promessa de libertar os escravos de Jerusalém. A palavra do Senhor, meu amigo e minha amiga, veio no momento em que todas as principais nações daquele mundo estavam unidas contra Jerusalém e a favor de Babilônia, do poderoso Nabucodonosor. Deus estava no controle de todas as coisas e precisava manter a sua promessa e dar uma importante lição para o seu povo do pacto. Deus chamou o profeta Jeremias e pediu para ele dizer ao rei de Judá, Ezequias, que ele estaria prestes a entregar a sua cidade nas mãos de Nabucodonosor, que a queimaria a fogo. Temos que entender, meu amigo, que Deus é quem estava e está e sempre estará no controle da história e principalmente no controle da história do seu povo. Deus estava no controle daquela guerra, sem dúvida nenhuma. Se Deus não entregasse a cidade de Jerusalém, jamais os babilônios poderiam conquistá-la, ainda que fossem muito superiores em armas, em táticas e estratégias de guerra. Vocês estão familiarizados com o Salmo 127, penso eu. Lembram desse salmo? O versículo 1 e 2 falam da soberania de Deus no controle de todas as coisas. Ouça um pouquinho do versículo 1 e 2 dele. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados quando dormem. O versículo 7 do profeta Jeremias, no capítulo 34, oferece um vislumbre dos últimos dias de Judá. Jerusalém sabia que o inimigo estava se aproximando, tomando uma a uma as cidades mais afastadas da capital do reino.
Novamente a palavra do Senhor veio a Jeremias quando o rei Zedequias tinha feito um pacto com o povo que estava em Jerusalém para libertar os escravos hebreus que estavam em cativeiro interno. De acordo com a lei da liberdade de escravos deixada por Moisés, servo de Deus, escrita em Êxodo capítulo 21, Levítico 25, Deuteronômio 15, os escravos deviam ser libertos no último ano de um ciclo de 7 anos. Só que Zedequias não havia exigido o cumprimento dessa lei, mas agora, diante do juízo de Deus que estava se cumprindo diante dos seus olhos, ele resolveu obedecer tal lei, na tentativa de apaziguar, amenizar o juízo de Deus. Zedequias estava perdido diante dessa norma, dessa lei. De um lado estava o profeta Jeremias exigindo, em nome de Deus, o cumprimento da lei em favor dos escravos hebreus. E do outro lado estavam os políticos e líderes da nação exigindo o não cumprimento da lei, e Zedequias vacilante. A princípio, todos obedeceram ao comando do rei, mas logo voltaram atrás em suas decisões de libertá-los e refizeram a escravidão. E nisso veio a palavra de Deus ao profeta Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel, fiz uma aliança com os seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. O Senhor relembra o que foi dito em Deuteronômio capítulo 15, de que era para libertar cada um a seu irmão hebreu, que lhe foi vendido e que lhe serviu por 6 anos. Mas ressalta o Senhor o fato de não terem ouvido a Deus, nem terem se inclinado diante dele para lhe obedecer. Deus tinha se agradado do pacto deles, mas tão rapidamente desistiram e como meninos voltaram atrás, quebrando o pacto. Isso despertou a ira do Senhor Deus Todo-Poderoso contra eles. Esses judeus iam para um lado e depois para o outro, como uma gangorra. Mas precisamos entender que diante da lei de Deus não existe neutralidade moral. Ou obedecemos ou desobedecemos. O que eles faziam profanavam o nome do Senhor. Esta é a grande realidade. A desconsideração, o descaso, a desobediência da lei que determinava a libertação dos escravos era o mesmo que rejeitar o Senhor da lei. Como cada um desrespeitou sua própria decisão de proclamar liberdade dos seus escravos, ele, o Senhor Deus poderoso, proclamaria a liberdade deles pela espada, pela fome e pela peste, e ainda os faria um espetáculo de horror em toda a terra, como de fato aconteceu. Relembrando, meu amigo, Deus sempre se agrada de quando fazemos um pacto de fidelidade com Ele, mas fica profundamente entristecido quando voltamos atrás, especialmente se você é um líder religioso. Dependendo do nível de gravidade na quebra do pacto, pode-se despertar a ira do Senhor Deus poderoso, como ocorreu aqui com o rei Zedequias. Ele e o seu povo foram atacados. Muitos morreram na guerra e os outros, inclusive Zedequias, foram levados para o cativeiro. Meu amigo e minha amiga, atenção, pense um pouco na sua vida, no seu coração, na sua história, nos votos que você fez ao Senhor ao longo de toda a sua vida, sua caminhada. Se você não está cumprindo a sua parte, pode ser que ainda há tempo para você se arrepender e voltar a ser fiel ao Senhor Deus. Eu te convido, nesse momento, em nome do Senhor Deus, a se arrepender e voltar a ser fiel a Ele, porque Ele se agrada de você, mas desagradará de você caso você continue quebrando o pacto que fez com Ele. Senhor Deus, em Tuas mãos nesse momento, para a Tua glória e para a nossa salvação, entregamos a nossa vida ao Senhor. Cuida de nós, Senhor, tenhas misericórdia de nós.
e levante-nos novamente para continuarmos a fidelidade ao Senhor, para a tua glória e para a nossa salvação, e para um bom testemunho diante dos homens. Em nome de Jesus. Amém.